Boa noite, nós estamos aqui nos preparando para mais um culto de adoração ao nosso Deus. Você é muito bem-vindo, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e a nossa oração é que Deus nos abençoe nesse culto, que Ele ministre nosso coração, que nós possamos ter uma oportunidade maravilhosa de adorá-lo, de nos apresentar diante dEle, reconhecendo a sua presença, o seu poder sobre nós como igreja. Então, reúna a sua família em torno da mesa, se possível, e nós estaremos em alguns momentos iniciando o culto dessa noite, tá bom? Então, que Deus abençoe, você é bem-vindo, esteja em oração para que realmente o Senhor possa nos abençoar. Se você puder, compartilhe aí, manda aí nesse aviãozinho que tem aí, manda isso para os seus contatos, convide pessoas para estar conosco e assim juntos cultuarmos o nosso Deus. Meus amados, graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nós convidamos então você agora, junto conosco, a adorarmos ao Senhor, louvarmos o nome dEle, exaltarmos a Ele nesse instante, convidando-o para que Ele entre em nossa casa, tome todos os lugares da nossa casa, que a nossa mesa, que a nossa sala, que a nossa casa seja um lugar onde o trono de Deus ele é organizado ali por cada um de nós, tanto do nosso coração quanto do nosso lar, que o trono de Deus seja aí instaurado nesse instante, esse trono de adoração ao nome dEle. Então venha conosco, vamos cantar. Essa é a tua casa, Senhor, tanto a minha casa física quanto a minha casa corpo, onde habita o Espírito Santo. Vem reinar, é a tua voz que queremos ouvir. Então, Senhor, nós queremos te adorar nesse instante. Cantemos aí. Oh
casa, Senhor. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar em mim. Neste lar, vem, Senhor, reinar. É tua voz que vamos ouvir para te seguir. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Essa é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar em mim. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar, toma o teu lugar. Esta é tua casa, teu lar. Toma o teu lugar em mim. Toma o teu lugar em mim. Toma o teu lugar em mim. Sim, Senhor, toma o teu lugar em mim, em nós, em nossa casa. Com gratidão nos nossos corações, nós te louvamos, nós te adoramos nessa hora. Por teu amor e teus feitos,
Graças sem fim. Graças dou, graças dou, com meu coração, e o meu louvor, prostrado estou, louvarei teu nome. Oh, graças dou ao Senhor, eu graças dou, 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 graças dou. Graças dou. Graças damos ao Senhor pelos seus benefícios e por tudo aquilo que Ele tem feito a nós. A gente está muito feliz de ter você conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, que Deus realmente te abençoe. Nós queremos desejar as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. E nesse momento nós gostaríamos de compartilhar a palavra de Deus. Nós estamos iniciando o mês de maio, mês comumente conhecido em todas as igrejas como o mês da família, também o mês das noivas. É um mês de muito romance, né? Um mês de construção, de planejar a constituição de uma família. E nesse mês, então, nós celebramos o mês da família. Nós temos um tema para 2020, maio de 2020, que é a mesa, o lugar onde a vida acontece. A mesa como o lugar em que a vida acontece. E a referência é Salmo 128, versículo 3, que diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa, ou em volta da tua mesa. O salmista, ele enfoca que o homem feliz, o homem abençoado, a família abençoada, é aquela que teme ao Senhor, aquela que anda no caminho do Senhor e desfruta da presença de Deus na sua casa, no seu lar. E a mesa é colocado aqui como esse lugar onde as evidências das bênçãos de Deus se manifestam através da vida dos seus filhos, através da ação poderosa e misericordiosa do Senhor sobre a vida daquela família. Então, a mesa é o lugar onde a vida acontece. Eu creio que quase todas as pessoas têm uma mesa na sua casa, né? Não sei como é a sua mesa, se ela é grande, se ela é pequena. Eu não sei o material pela qual ela é feita, se ela é metálica, se ela é de madeira, se ela é de vidro, se ela é uma junção de vários metais. O lugar em que ela fica, não sei se é na cozinha, na sala de jantar ou em algum outro espaço. Não sei se ela está montada ou desmontada. Eu não sei se você usa ela muito ou não, se ela é só um objeto decorativo ou realmente é um objeto muito utilizado por você. O fato é que a Bíblia, ela sempre aponta para a mesa como um instrumento de manifestação da graça de Deus. Nós temos uma mesa lá em casa, nossa mesa não é tão grande. Eu medi ela hoje, 80 centímetros por 1,20. Essa mesa foi comprada para estar no ambiente, no apartamento que nós morávamos. E a gente não sabia se a gente ia usar muito essa mesa. Inicialmente, confesso que talvez era mais um objeto decorativo, em que a gente queria em algum momento estar lá. Mas nós entendemos que aquele lugar onde a mesa estava se tornou um lugar muito frequentado por nós. Não só por nós que morávamos ali naquele apartamento, mas pelas pessoas que iam na nossa casa. Eu acredito que todas as pessoas que passaram pela nossa casa estiveram conosco ali naquela mesa. A gente descobriu muitas coisas naquela mesa. Aquela mesa foi palco de manifestação
da palavra de Deus. Nós discipulamos naquela mesa, nós nos alegramos, nós choramos naquela mesa, nós oramos. Eu não sei dizer para você quantas vezes eu abri a Bíblia naquela mesa e abro até hoje. Hoje nós moramos numa casa, uma casa maior, a mesa ficou pequena, mas é a mesa que nós temos e a gente tem usado essa mesa. E essa mesa vive cheia de coisas, ou de livros, ou de pessoas, as duas coisas juntas. A mesa da nossa casa, eu creio que tem sido o polo, o centro dos nossos encontros e dos encontros das pessoas que vão ali estar conosco. E eu creio que nós precisamos resgatar essa maneira de viver, porque a Bíblia apresenta uma família em volta da mesa, não uma família em frente à televisão, não uma família ligada a 100% do tempo nas mídias sociais, mas uma família em volta da mesa, e em volta da mesa, na presença de Deus, e unidos uns com os outros. Então, a mesa certamente é um instrumento que Deus usa para poder abençoar as famílias, né? Os pais e juntamente com os seus filhos. Na mesa, nós recebemos muito mais do que alimento. Embora a mesa talvez seja o lugar em que nós nos reunimos para nos alimentar fisicamente, mas considere, a mesa é um lugar em que a gente se alimenta de muito mais coisa. A mesa não serve simplesmente para que nós venhamos a comer o nosso pão todos os dias, mas enquanto comemos, ou antes de comermos, ou mesmo após comermos, a gente tem a oportunidade de estar na mesa e poder se conhecer o Senhor e aprender muito dele. Nosso tempo é tão curto, mas eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, que está no Evangelho de João, o último capítulo, no capítulo 21. Eu acho que essa é uma das cenas que a gente pode aprender muito com ela, porque fala de um momento em que Jesus prepara uma refeição para os seus discípulos. Então, Evangelho de João, capítulo 21, eu vou ler do versículo 1 ao 14, queria que você acompanhasse. Jesus aparece aos seus discípulos, e o texto começa dizendo assim: depois disso o quê? Depois de Jesus ter aparecido uma vez, uma segunda vez ali com Tomé, demonstrando realmente que ele havia ressuscitado, depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades ou da Galileia, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, ou vestiu as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram do barco, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, ou aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para fora, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão
e lhes deu, e de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de haver ressuscitado dos mortos. Os próximos versículos vão dizer que Jesus então chama Pedro, versículo 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Senhor, nós queremos agradecer pela leitura da tua palavra, e nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor fale o nosso coração nesse momento, que a gente possa olhar para a tua palavra, Deus, e entender o que aconteceu na vida daqueles homens ao estar com Jesus ali na praia, aquela mesa posta naquela praia, e dessa forma que nós possamos também nessa noite sermos abençoados pelo Senhor. É a oração que nós fazemos e é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Muito bem, uma mesa posta à praia, é esse o cenário que João capítulo 21 apresenta. Os discípulos pescaram a noite inteira, nada apanharam, estavam por certo exaustos já, desistindo, voltando, retornando, e Jesus estava ali na praia. E quando Jesus pergunta se eles pescaram alguma coisa, eles falaram: não, nós não pescamos, não temos nada. E Jesus então dá orientação para eles, para que eles lançassem a rede à direita. E então eles conseguem apanhar, fazer uma grande pescaria. E Jesus então os chama para virem à praia. E o texto diz, no versículo de número 9: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Jesus preparou uma mesa ali na praia. Não sei se você já teve oportunidade de desfrutar de uma mesa na praia, ou em um lugar aberto. Não sei se você se lembra qual foi a ocasião em que uma mesa foi preparada para você, e você gostou muito dessa surpresa, ou desse presente, ou dessa manifestação. O fato é que Jesus preparou uma mesa para os seus discípulos. E quando nós pensamos sobre essa mesa, a gente pode ver o que ela representa. E nós tivemos uma live aqui na última sexta-feira, e nós falamos muito sobre a mesa. Mas nós não estamos aqui incentivando você a comprar uma mesa. Nós não estamos aqui incentivando você a trocar de mesa, a ter uma mesa maior, mais bonita, mais moderna, ou então comprar muitos utensílios, muitas louças lindas e maravilhosas e colocar sobre a sua mesa. Não é nada disso que nós vemos aqui na praia. Na praia só havia brasas, pão e peixe, mas havia a presença de Jesus naquela mesa. E quando nós olhamos para esse texto, nós conseguimos entender a importância da mesa com Jesus presente para nós. E a primeira coisa que a gente consegue observar aqui é que a mesa, ela é um lugar de provisão. A gente não vai na mesa, a gente não senta à mesa, a gente não enche a mesa quando nós estamos satisfeitos. Nós vamos à mesa quando nós reconhecemos a necessidade de nos alimentarmos. Quando a gente percebe que a falta de forças, a falta de sustento para nós. E a gente observa exatamente isso, que a mesa é um lugar de provisão. Os discípulos, Jesus havia ressuscitado, os discípulos tinham negado Jesus. Pedro mesmo se lembra desse episódio como ninguém. Eu acho que todos nós nos lembramos.
eles estavam um pouco sem direção, sem saber o que fariam. Eles tinham deixado de pescar e se tornado pescadores de homens, mas nesse momento Pedro está pensando em voltar ao trabalho de pesca. Chama os discípulos e eles vão com ele, mas eles não conseguem pescar nada durante a noite. E então Jesus se apresenta e pergunta de longe: vocês têm algum peixe aí? Eles falaram: não, nós não temos. E então Jesus orienta eles a lançar a rede do outro lado e fazerem a sua pesca. Eles pescam e depois Jesus os convida a ir à praia. A mesa é um lugar de provisão na nossa vida. A mesa, ela mostra, evidencia a necessidade que nós temos. Isso está muito claro nesse texto. Os discípulos precisavam de socorro. Os discípulos precisavam que alguém pudesse ajudá-los no momento da vida que eles estavam vivendo, como talvez nós precisemos no momento que nós estamos vivendo também. Muitas interrogações, muitas perguntas, muitas dúvidas, muitas incertezas. O povo brasileiro está se tornando quase que um povo incrédulo, de tanta notícia que não se sabe se é verdadeira ou não. Nos falta direção, nos falta um lugar firme para a gente colocar os nossos pés, nos falta um alvo para a gente olhar e caminhar olhando para esse alvo, sem nos distrair com tantas coisas que querem lançar como solução, como direção para a nossa vida. A mesa é um lugar de provisão, porque ela representa, ela nos mostra uma necessidade, não só uma necessidade física, mas uma necessidade também espiritual. Ela evidencia aquilo que nós não temos, ela evidencia aquilo que nós precisamos ou mesmo desejamos. Aqueles homens estavam pescando porque eles desejavam algo para si, eles precisavam de alimento, eles precisavam trabalhar, fazer algo para o seu próprio sustento. A mesa, ela evidencia essa necessidade de provisão. E é interessante que Jesus trata aqueles homens como seus filhos. O versículo de número 5 diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? É um contexto familiar, é um contexto de cuidado, é um contexto de amor que Jesus trata aqueles homens. Então a mesa é um lugar de provisão, um lugar de recebermos provisão. Provisão é uma oportunidade de recomeços, de recebermos algo que nos satisfaça, que nos motive, que nos coloque de pé novamente. E eles receberam isso, eles receberam direção, eles aceitaram essa direção, eles fizeram uma pesca abençoada, porque por Jesus estar na mesa, por Jesus estar falando da mesa, por Jesus estar orientando eles, e eles obedeceram a Jesus, eles foram abençoados. Aquilo que eles não conseguiam pela sua força, pela sua insistência, aquilo que eles não puderam resolver por si só, quando eles ouviram a Jesus, quando eles obedeceram a Jesus, o texto vai dizer que eles foram muito abençoados. Eu quero falar para você que eu tenho sido testemunha de que ter Jesus à mesa realmente nos abençoa. Eu creio que a Igreja de Cristo espalhada pelo mundo pode dizer isso e testemunhar que o Senhor tem sido a nossa provisão, que quando nos sentamos à mesa com Jesus, a direção, a palavra do Senhor nos abençoa. A nossa obediência a essa palavra gera frutos, gera resultado sobre a nossa vida. E esse lugar de provisão é um lugar de nós reconhecermos quem está conosco, a sua importância para nós. O texto vai falar que Pedro, quando ficou sabendo que era Jesus que estava lá, ele logo colocou as suas vestes e deu um mergulho na água e foi em direção rapidamente a Jesus. Ele se esqueceu até dos peixes, se esqueceu da pescaria, se esqueceu do resultado. Ele queria estar com Jesus, ele queria essa provisão na sua vida. E essa provisão, ela revela mesmo quem está conosco e a sua importância e o que Ele tem preparado para nós.
brasas, peixe, pão. E então nós vemos que o Senhor estava esperando aqueles homens para poder abençoá-los, para poder trazer provisão sobre a vida de cada um deles. Mas a mesa também, ela não é só um lugar de provisão, ela é um lugar de comunhão. O versículo 12 até o versículo 14, e principalmente o versículo 12 diz assim: disse-lhe Jesus, vinde e comei. A mesa é um lugar de comunhão, a mesa não é um lugar de glutonaria, a mesa não é um lugar de saciar a fome, de comer mais do que é necessário, de provar de cada coisa que está colocada sobre a mesa. A mesa é um lugar de comunhão. Quando nós estamos sentados à mesa, nós temos uma excelente oportunidade de termos comunhão uns com os outros. É por isso que Jesus está dizendo que eles deveriam ir até Ele. Então é um lugar de comunhão, de obter comunhão, estar com Jesus. Venha e coma. Mas não somente de estar com Ele, mas ter Ele conosco. Porque o versículo 3 diz assim, que veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Eles não só foram a Jesus, eles não só foram à mesa preparada para eles, mas eles receberam a provisão do próprio Senhor Jesus. Foi Jesus que deu o pão, foi Jesus que deu o peixe, foi Jesus que os abençoou. Então a mesa é um lugar de comunhão entre nós, com o Senhor, estando com Ele, tendo Ele conosco e reconhecendo o seu trabalhar na nossa vida. O versículo 14 diz, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Jesus não estava aqui pela primeira vez ajuntando os seus discípulos, se manifestando, buscando, demonstrando interesse por eles. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar onde a gente pode ver e conhecer o Senhor Jesus. A Bíblia sempre apresenta a mesa como um dos objetos usados por Deus, um dos instrumentos usados por Deus para revelar uma verdade, para poder ensinar a vida do seu povo. No Antigo Testamento nós vamos ver, por exemplo, a Páscoa. Uma mesa deveria ser preparada, um cordeiro deveria ser preparado, e aquele povo então deveria comer, se alimentar daquele alimento. No tabernáculo havia uma mesa em que Deus seria adorado, em que a santificação deveria ser uma realidade vivida pelo povo. A mesa da comunhão no Novo Testamento, nós vamos ver isso, sempre revelando um alvo espiritual. A mesa é muito mais do que um objeto, irmãos. A mesa é um meio que Deus usa. Quando o próprio Jesus quis explicar sobre a sua morte, ele fez numa mesa. Ele chamou seus discípulos, ele partiu o pão, ele distribuiu o cálice, e ele disse, olha, isso aqui é o meu corpo que será entregue por vocês. Esse vinho é o meu sangue que será derramado por vocês. Quando Jesus Cristo ressuscitou e após a sua ressurreição, ele quis se tornar conhecido aos seus discípulos e fazer com que eles pudessem reconhecê-lo. Ali, no caminho de Emaús, nós vamos ver que o texto diz que então os dois contaram os que lhe aconteceram no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Jesus poderia muito bem no início da conversa já dizer, eu sou Jesus, o Cristo ressuscitado, vitorioso sobre a morte. Mas Jesus caminha com eles. Jesus vai para a mesa com eles. E no partir do pão, na hora da refeição, ele se manifesta na vida daqueles discípulos. Irmãos, eu estou convencido, olhando para essa realidade, que uma das disciplinas espirituais que nós precisamos resgatar e restaurar, irmãos, é a disciplina da comunhão da mesa. De sair da nossa rotina, de sair da cultura acelerada que a gente está vivendo, de sair desse contexto de saturação tecnológica, de tantos meios de comunicação que dizem que nos aproximam, mas estão nos distanciando tanto, muitas vezes, do Senhor, quando mal usado.
quando usado de maneira incorreta. As pessoas estão com déficit de atenção. Muitas vezes nós estamos rodeados de pessoas, mas nos sentimos sós. Quando nós olhamos para essa realidade, nós vamos ver que a mesa é um meio que Deus usa para realmente abençoar a vida do seu povo. Nós precisamos recuperar o significado espiritual da mesa, reconhecendo do que é que nós estamos nos alimentando, onde estamos comendo, que ambiente é esse, com quem nós estamos comendo e principalmente o quanto de alimento há sobre aquela mesa. Então, certamente a mesa é algo que nós precisamos reconsiderar no momento que nós estamos vivendo. Por último, a mesa, ela é um lugar de transformação. A mesa não é somente um lugar de comunhão. A mesa não é somente um lugar de provisão, mas a mesa também é um lugar de transformação, ou podemos dizer de restauração, porque foi isso que aconteceu com Pedro, a partir do versículo 15. O texto diz que depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão: Simão, você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. A mesa não era simplesmente um meio de satisfazer a fome de Pedro. A mesa não era simplesmente um meio de Pedro se alimentar e estar robusto, e estar feliz porque agora ele tinha se alimentado. A mesa era um meio usado por Deus para trazer novamente significação para a vida de Pedro. Pedro estava sendo restaurado por Jesus em quem ele nasceu para ser. Pedro, você não é simplesmente um pescador de peixes, você é um pastor de ovelhas, você é um pescador de homens. A mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar da graça de Deus. Deus manifesta a sua graça quando nós estamos à mesa com Ele. Ele nos alcança. Uma pesquisa diz que o ser humano, em média, tem cerca de 10 mil papilas gustativas. E parece desconecto essa informação que eu estou falando para você. Mas isso mostra que Deus nos criou, e o propósito de Deus é que nós desfrutássemos da mesa. Deus não nos criou simplesmente como seres que deveriam consumir combustível para se manterem em pé. Deus nos concedeu prazer, graça. Temos a oportunidade de sentir o cheiro, o sabor. Isso mostra, evidencia a graça de Deus sobre a nossa vida. Foi essa graça que alcançou a vida de Pedro. Essa graça é oferecida para a gente hoje. A gente está cada vez mais longe da mesa, mas não da mesa o objeto, da mesa o instrumento de Deus, de estarmos juntos, de ouvirmos Deus falar conosco. A mesa é um lugar de restauração. Esse texto aqui de João, capítulo 21, versículo 12, quando Pedro salta na água, vai nadando e chega à praia, e diz o texto, no versículo 9, que ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes e pão. O que são brasas? Talvez para você e para mim, brasas são brasas. Mas quando a gente tem uma experiência com algumas coisas, elas ganham significado para a gente. Pedro, quando negou Jesus, em uma das ocasiões em que ele estava reunido com algumas pessoas, em volta exatamente de uma fogueira. E as únicas vezes que essa palavra é utilizada na Bíblia, é exatamente no contexto de Pedro. Em João 18:18 e agora em João 21:12. Quando Pedro sente
o cheiro da brasa. Eu creio que para Pedro, a lembrança da sua negação, além do som do galo, tinha também ali o cheiro da brasa. E certamente, diante daquelas brasas, Pedro deve ter lembrado daquilo que ele viveu negando o Senhor Jesus. Mas nesse momento, essa mesa que Jesus coloca, não é uma mesa para acusar Pedro, não é uma mesa para destruir Pedro, não é uma mesa para expor a Pedro, é uma mesa para restaurar Pedro. A brasa agora é Jesus quem está colocando, e essa brasa é para alimentar Pedro, para abençoar Pedro e para trazer Pedro de volta. Eu creio que a mesa, ela tem esse lugar, é um lugar de restauração. Ela nos convida, aqueles que estão longe, para poder estar próximos, para poderem estar com o Senhor. A mesa é o lugar onde aqueles que estão longe são convidados a encontrar comunhão com o Senhor novamente, a receber provisão do Senhor novamente. Pedro tropeçou, mas nós também temos tropeçado. Nós não somos diferentes de Pedro. E glória a Deus, porque Jesus continua sendo o mesmo, ontem, hoje e sempre. E Ele hoje deseja trazer restauração à nossa vida. Por isso, a mesa é o lugar onde a vida acontece, é o lugar onde o Senhor se manifesta, é o lugar onde a palavra do Senhor é transmitida, o conselho do Senhor nos alcança. Temos a oportunidade de sair daquela mesa, nos levantar e viver o conselho, o bom conselho do Senhor para cada um de nós. Sim, a mesa é um lugar de restauração. Restauração pessoal, no meu viver, na vida de Pedro. Restauração interpessoal, Pedro e os outros discípulos, entre eles. E restauração de propósito. Pedro é lembrado por Jesus: se você me ama, Pedro, então viva a minha vontade, apacenta as minhas ovelhas. Por que Pedro foi restaurado? Pedro foi restaurado para poder abençoar a vida de outras pessoas. A missão de Pedro agora era apacentar as ovelhas do Senhor. Nós precisamos preparar outras mesas. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, eu quero que você prepare outras mesas. Mesas na praia, mesas no templo, mesas em vários lugares, em outras cidades. Eu quero que você prepare mesas para que eu possa ser apresentado à vida das pessoas. Eu creio que a nossa mesa, meus irmãos, ela é um instrumento poderoso de Deus para podermos anunciar quem Deus é. Demonstrando amor, demonstrando a presença do próprio Deus. Talvez antes de convidarmos pessoas para irem à igreja, deveríamos convidar pessoas para irem à nossa mesa, onde elas pudessem ter a oportunidade de, com calma, no ambiente próximo, ela te conhece, ela me conhece, nós pudéssemos então apresentar Jesus. Talvez agora não seja possível isso, mas nós podemos usar os meios da tecnologia para de alguma forma estar com essas pessoas. A comunhão da mesa, irmãos, é uma disciplina espiritual que nós precisamos restaurar. Se Pedro precisava da mesa, eu preciso da mesa. Se as pessoas que Jesus queria que Pedro apacentassem precisavam dessa mesa, certamente as pessoas em nossa volta que nós conhecemos também precisam dessa mesa. É interessante, eu queria encerrar aqui dizendo o seguinte, que a Bíblia ela sempre apresenta essa questão da mesa. Quando o Senhor nos buscar, nós estaremos com o Senhor, participando da sua mesa. Você consegue entender a importância da mesa? Como que a Bíblia evidencia isso o tempo todo? Isaías, capítulo 25, versículo 6, o profeta falou de um dia vindouro em que o Senhor prepararia um banquete, uma comida rica para todos os povos. Um grande banquete. Uma refeição compartilhada com todos os povos. Certamente a mesa, ela é um local da manifestação da presença de Jesus.
A mesa, ela é um local da provisão, é um local da comunhão, e é um local da transformação que Jesus deseja fazer na nossa vida. A mesa, lugar onde a vida acontece. A nossa palavra para a igreja nessa noite e durante esse mês é que a gente tenha um olhar todo especial para a mesa. Não o objeto em si, mas aquilo que Deus pode fazer quando nós estivermos reunidos no nome dEle, na presença dEle, ouvindo os seus conselhos. Certamente o Senhor há de nos abençoar. Gostaria de orar por você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e nós vamos orar aqui. Eu não sei se todos que nos ouvem nesse momento conhecem o Senhor e tiveram a oportunidade de participarem da mesa do Senhor. Você tem a oportunidade hoje de entregar sua vida ao Senhor Jesus. Assim como Pedro foi restaurado, Jesus também deseja restaurar a sua vida. Assim como o Senhor amava Pedro, apesar dos seus erros, o Senhor Jesus também nos ama. O Senhor Jesus também te ama. No mundo sem esperança, nós temos a esperança de estar à mesa com Jesus, de sermos cuidados por Ele, de ganhar sentido para a nossa vida. Não há sentido maior na vida de um homem do que poder viver para Jesus, do que poder apacentar as ovelhas de Jesus. Você que é pai, você que é mãe, você tem um campo missionário na sua casa. Você deve ser um pastor de ovelhas. Você precisa conduzir os seus filhos ao Senhor, a sua família ao Senhor. Que nós possamos, ao ouvir dessa palavra, entregarmos totalmente a nossa vida ao Senhor. Jesus Cristo chamou Pedro. Jesus Cristo também te chama. Nessa noite você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu vou orar com você nesse momento. Se você deseja aceitar Jesus, você pode fazer isso. E se você quiser, se você estiver nos assistindo, você pode mandar aí o seu contato para a gente. E depois nós estaremos falando com você, orando com você e te ajudando nesse caminhar novo com Cristo Jesus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Sua palavra. Queremos agradecer ao Senhor pela Tua presença, pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos deu de estarmos à mesa com o Senhor. Assim como Pedro esteve, os discípulos estiveram, nós estamos nessa noite à mesa com o Senhor, ouvindo, aprendendo e tendo a oportunidade de restaurar a nossa vida. Pai, eu não sei se há alguém aqui nos ouvindo nesse momento, Pai, que está tomando uma decisão de também, assim como Pedro, ouvindo a Tua voz, se lançar, ó Pai, ir na Sua direção, ouvindo a Sua voz, pronto para que a sua vida seja restaurada. Deus, se há alguém ouvindo, ó Pai, se há alguém entendendo, se há alguém, ó Pai, pronto, Deus, que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. E que essa decisão seja uma decisão, ó Pai, abençoada pelo Senhor, conduzida pelo Senhor. E nós como igreja, Deus, nós apresentamos a vida do Teu povo e pedimos, Deus, nos abençoa, restaura a nossa mesa, o lugar em que nós nos alimentamos, ó Pai, que seja um lugar da manifestação da Sua graça e do Seu amor. Que nós possamos entender, ó Pai, para o que a mesa aponta e o que o Senhor deseja fazer, ó Pai, quando estamos reunidos em volta dela. Nos abençoa, fica conosco. É a oração que nós fazemos. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Salmo 23, a palavra de Deus diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Diz também: preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E ainda termina dizendo: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que a bondade, que a misericórdia, que o amor de Deus seja derramado sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, da nossa igreja, de toda a igreja do Senhor espalhada por toda a terra.
Vamos cantar do amor de Deus que é derramado sobre nós, por meio de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas todo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante.
assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Nós estamos encerrando esse culto, um prazer muito grande ter tido você conosco, que Deus te abençoe. Nós gostaríamos de orar nesse momento e pedir que realmente o Senhor possa ser com a sua vida, te abençoando, aplicando essa palavra ao seu coração, de maneira que nós possamos ter mudanças significativas na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui, Deus, diante daquilo que acabamos de ouvir da sua palavra. Pedimos, Deus, nos ajuda, Senhor, no tempo que nós vivemos, a ter um olhar espiritual para a mesa, para aquele lugar onde nós podemos nos reunir como família, aquele lugar em que nós podemos estudar a tua palavra, aquele lugar em que nós podemos orar, nos derramar diante do Senhor, aquele lugar onde nós podemos receber pessoas, lugar em que nós podemos apresentar o Senhor, fazer com que o Senhor seja conhecido. Deus, nos ajuda a nos desligarmos, a nos desprendermos do domínio de coisas que têm ocupado lugar, ó Pai, de maior destaque na nossa vida. E nos ajuda, Deus, a caminhar na direção daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Ó Pai, que a mesa da nossa casa, o lugar em que nós nos reunimos como família, Pai, possa ser um altar ao Senhor, possa ser um lugar de adoração, um lugar de exaltação, um lugar de aprendizado, um lugar de olharmos, de sermos restaurados pelo Senhor, de termos comunhão uns com os outros e com o Senhor, um lugar de recebermos da sua provisão. Pai, nos abençoa. Ó Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todo sempre, quando toda a igreja diz amém.